beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, revelou aos seus. Crente a Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica. Eu canto assim, ó. A Bíblia explica. A Bíblia explica Deus. A Bíblia explica. A Bíblia explica Deus. E se duvida, vale a Bíblia. A Bíblia explica. A Bíblia explica Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar os irmãos, irmãos Celso. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde esse povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. Fazer mais um aniversário é bom, mas a certeza de viver eternamente é melhor ainda. Imagine esse aniversário sendo reproduzido por muitos e muitos anos. É assim que eu creio, tá? Deus, Ele é perfeito em suas escolhas. E independente da situação que nós enfrentamos, que nós possamos entender verdadeiramente que é Deus que opera em nós. Independente das lutas, das provas, da dificuldade. Sabemos que é difícil, como temos alguém da família doente, passando por dificuldade. E a gente pede mais de Deus, clama mais a Deus. Mas eu acredito que não é só nesse momento que nós deveríamos buscar mais a Deus. O agradecimento tem que ser constante. O culto hoje começou às 19h35, mas eu quero deixar bem claro para vocês que o nosso culto começa a partir do momento que a gente abre os nossos olhos. Aí começa a nossa guerra, a nossa batalha espiritual, a nossa vigilância. Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, no seu capítulo 4, a partir do seu verso 12. Se o Senhor toca os meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor toca os meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar os meus pés, correrei ao teu encontro. Se o Senhor jamais serei o mesmo. Que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser edificados pelo mover de Deus, pelo tocar de Deus, pelo abrir dos olhos que Deus produz em nossas vidas. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezaste isso, que era uma tentação da minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? De que, se possível fora, arrancarei os vossos olhos e me dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade?
Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir entendimentos para os nossos corações, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos encher conforme o teu querer, segundo o teu efetuar, conforme a tua vontade, Senhor. Porque nós reclamamos o tempo todo, Senhor. Sabemos que nós não somos merecedores de coisa alguma, mas mesmo assim questionamos como se isso fosse uma coisa boa, mas não é coisa boa. A graça é um favor imerecido. Que nós possamos entender isso e que temos a agradecer a Deus todos os dias, amém? Queridos, Salomão, ele começa a tentar mostrar ao povo o princípio da sabedoria. A Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios, capítulo 29, no seu verso 18, que sem profecia o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei de Deus é bem-aventurado. Vou repetir, Salomão disse todas essas coisas para que nós venhamos guardar em nossos corações. Primeiro é o seguinte: o que é a profecia? Ele está se referindo à lei de Deus. Só que a lei de Deus, muitas das vezes, e na maioria das vezes, é interpretada de forma diferente para nós, porque nós interpretamos a Bíblia a situação que nós enfrentamos. E Salomão está querendo dizer aqui que exortação, primeiro, a lei de Deus, edificação e depois a esperança. Por que Salomão está dizendo isso? Para que nós possamos entender que sem profecia o povo se corrompe, o povo vive ao seu bel prazer. E a repreensão que Paulo faz aqui à igreja de Gálatas é justamente essa. Se a gente voltar um pouquinho no seu capítulo 1, no verso 6, Paulo se surpreende com a velocidade com que os irmãos se afastaram do Evangelho de Deus. Paulo disse assim: eu fiquei maravilhado com vocês pela velocidade com que vocês se afastaram do Evangelho da salvação de Deus. Paulo começa a exortar e muitas das vezes nós não queremos ouvir exortação. Eu não quero ouvir exortação. Eu acredito que aqui ninguém quer ouvir exortação, porque independente da repreensão, sendo para o nosso bem, a gente cria uma mágoa no coração. A mágoa é para ser criada na mente, queridos. Poxa, irmão, se você para criar mágoa, Por que na mente? Porque quando a gente cria uma mágoa na mente, a gente vai orar, a gente vai louvar, a gente vai ter com o irmão, e isso cessa, isso acaba. Quando isso entra em raiz em nossos corações, queridos, é mais difícil. Bem sabemos que a intenção do irmão em repreender a igreja era justamente para o crescimento dela e não para a queda. Quem é o irmão que vai me repreender? Quem é o irmão? Qual a autoridade que ele tem para isso? Qual o poder que foi dado a ele? E nós agimos assim. Se for um pastor, a gente ouve a repreensão. Se for um diácono, a gente ouve a repreensão. Se for um presbítero, a gente ouve a repreensão. Mas se for um irmão que está ali do seu lado constantemente, tentando te exortar para a edificação do templo, bem sabemos que nós somos templo do Senhor, nós não aceitamos, porque julgamos, confundimos as coisas. Vigilância é uma coisa, pré-julgamento é outra. Vigiar é uma coisa, julgar é outra, totalmente diferente. Porque eu vou ouvir o irmão? Quem é o irmão para eu ouvir? Esse irmão que é para você ouvir é um servo de Deus, enviado de Deus, que foi chamado para te exortar, porque a gente não quer ouvir repreensão, a gente murmura, a gente critica, é isso que a gente faz. E aí Paulo começa a exortar a igreja de Gálatas por causa disso. Paulo já disse a eles o seguinte: eu já disse a vocês e vou repetir no seu capítulo 1, se vier outro até nós mesmos, um anjo que desça do céu, que vinha pregar um outro evangelho, que seja anátema, seja maldito. Mas qual é o evangelho que a gente quer mesmo? O que Salomão cita?
Porque Salomão está querendo dizer isso aí. Provérbios 29, verso 18. Sem profecia o povo se corrompe, queridos. A gente quer viver da forma que quer. E quando há repreensão, a gente se abala. Só que para ter a edificação da parte de Deus, primeiro você é exortado. E é isso que Salomão diz. Se a gente voltar um pouquinho só, ainda em Provérbios, capítulo 27, o verso 5, 6, ele vai dizer que leais são as feridas causadas por um amigo. Mas o beijo do inimigo é enganoso. Como é que você anda com uma pessoa o tempo todo, está do seu lado para cima e para baixo e diz que você nunca errou? Tem alguma coisa errada nisso aí, nós não somos perfeitos. Mas é mais fácil de a gente absorver um tapinha nas costas do que a repreensão, você está errado. É muito mais fácil, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, do que chegar ali, vamos aqui na palavra, irmão, o senhor está errado. O senhor fez isso, isso não procede, não está certo. Nós não precisamos pregar para ser cristão. O nosso testemunho tem que dizer isso. Só que a gente não quer aceitar porque a repreensão, ela machuca. E aí Paulo vai dizer o seguinte, eu estava doente. E aí vocês me aceitaram, me receberam. E me trataram como se eu fosse um anjo. E até mesmo Jesus Cristo. Foi assim que foi recebido. Vocês prometeram a mim, dizendo Paulo, que se eu pedisse, se necessário, se preciso for, arrancariam os seus olhos e me dariam. Eu fiz minha casa o vosso inimigo, dizendo a verdade, repreendendo vocês. Porque a intenção da igreja de Jesus Cristo não é ficar aqui não, gente. Estamos reunidos, buscando para aprender mais de Deus, mas temos que entender que nós somos estrangeiros aqui. Claro que nós queremos um conforto, isso aí é normal. A gente chega do trabalho cansado, quer descansar um pouquinho, quer ter um sofá, quer ter isso. Verdade, mas a gente não pode estar enraizado nisso aí. É isso que a gente precisa entender, queridos. O evangelho de Jesus Cristo não é oba-oba não, queridos. É exortação primeiro, porque sem profecia o povo se corrompe. E se corrompe mesmo. Não estou querendo fazer pré-julgamento, estou querendo vigiar. E que nós possamos vigiar também quanto a isso. Porque quando há o pão, quando há água, quando é manifesto a glória de Deus em nossas vidas, glória a Deus para os irmãos serem curados das enfermidades, que Deus proteja. Mas até aí tá bom. Só que Deus agora quer corrigir o povo. E aí o que é que Deus vai fazer? Eu vou apertar um pouquinho. Porque se Deus não apertar, a gente anda de qualquer jeito. A gente vive de qualquer jeito. Não podemos esquecer que somos servos do Senhor. E o servo do Senhor, ele faz a vontade do seu Senhor. E aí Paulo fica triste, porque Paulo está fazendo a vontade de Deus. A repreensão de Paulo não é para constranger ninguém, não é para agredir ninguém, é para exortar primeiro, para edificar, para que nós possamos ter uma estrutura concernente a isso. Mas eu vou olhar de cara feia para meu irmão, porque ele me corrigiu ali. Sabemos que toda repreensão ela tem que ser feita com amor, eu concordo isso. Só que muitas das vezes, querido, se você não usar a espada, o povo fica de qualquer jeito. Aí eu fico pensando em Jesus, no livro de João, no seu capítulo 6. Ele começa a dar uma repreensão ao povo de tal forma que o povo está acostumado com o pão, com os milagres, com a água. Aí chega no versículo 60 do capítulo 6, ele diz assim, rapaz, essa palavra aí foi terrível. Quem pode sujeitar-se a ela? Rapaz. E aí a Bíblia diz no seu versículo 65 que muitos de seus discípulos, não foi o povo, muitos de seus discípulos se afastaram dele. Não foi o povo, não foi os discípulos de Jesus que se afastaram dele, porque Jesus começou a exortá-lo. E a gente não quer ouvir repreensão, a gente não quer, a gente quer viver de oba-oba, que está tudo bem. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você está fazendo o que para Deus fazer isso? Sabemos que Deus é misericordioso. Você tem buscado a Deus? Tem agradecido a Deus? Tem pedido direção a Deus, queridos?
Mas a gente não faz isso. E aí Jesus agora olha para os 12, porque os outros já foram. Porque não aceitou a repreensão. Quando estava tendo milagre, estava todo mundo ali. Oh, glória, aleluia, esse homem é Deus. Chegaram ao ponto dele ir pegar o barco e ir para outra margem procurar Jesus. Por quê? O pão estava bom, o peixe estava bom, a água estava boa, o milagre estava bom. Vamos atrás desse homem, que o homem está fazendo milagre, vamos atrás dele. E aí Jesus olha para os 12 e disse-lhe Jesus aos seus 12: e vocês não vão com eles, não? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos, queridos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, queridos. A exortação, ela traz uma estrutura tão forte, que muitas das vezes a gente não percebe, que a gente passa pela luta e não percebe, porque a gente está firmado na rocha. Não é que a luta vai deixar de vir, não é isso, a luta vai vir. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter luta, queridos. Vai ter prova, vai ter tribulação. E nós não fazemos isso. Porque é melhor eu passar a mão nas costas do irmão e dizer: ô irmão, amanhã vai dar tudo certo, fique na paz. É mais fácil. Mas quando eu digo assim, varão, tem alguma coisa errada aí, Satanás não pode vencer o povo de Deus, não. Ele se surpreende, sabe por quê? Estava ouvindo outra doutrina que não era que Paulo tinha ensinado de Cristo. E aí Paulo faz uma pergunta simples: fiz minha casa o vosso inimigo, dizendo a verdade? Precisamos dizer a verdade, queridos. Doa a quem doer. Eu não posso deixar meu irmão ir para o precipício por tapinha nas costas, dizer que está tudo bem, e não está, varão. Eu estava conversando com 2 irmãos hoje, que eu disse assim: rapaz, esse mundo está parecendo Sodoma e Gomorra, varão. Eu abri a porta lá de casa, daqui a pouco parecia que o som estava dentro de casa. Quando eu fui para casa de minha mãe, estava os pessoal lá com as roupas lá, que misericórdia. Eu disse: meu Deus, eu voltei. Porque isso me constrange. E se você não vigiar, não é julgar, é vigiar, você acaba se corrompendo também, queridos. Porque nós somos chamados para ser separados, para ser santo. Santo quer dizer separado por Deus. Só que a gente confunde vigilância com pré-julgamento. E aí João escreve a segunda carta, no seu versículo 10, eu gosto de ler do versículo 1 para a gente entender melhor o que o autor está dizendo e não o que eu quero que ele diga. E ele faz um negócio interessante, ele diz assim: olha, se vier outro ter convosco, trazendo outra doutrina que não seja esta de Jesus, não recebais nem tampouco o saudeis. Não é para a gente discriminar ninguém, não é isso. Porque eu vou me isolar em casa, eu só vou falar com cristão. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, tá? A Bíblia está querendo dizer que, ó, se o inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Tiver sede, dá de beber a ele. Agora, se ele vier, queridos, para a sua casa, para falar de outro evangelho que não seja esse, está falando nesse sentido, não receba. Mas se você quiser conversar, converse, se tiver oportunidade, fale da palavra de Deus. Porque não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo, sabemos disso. Tem oportunidade, fale de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Porque eu acho, porque eu sou cristão, eu vou me separar do mundo. Como é que você vai se separar do mundo se você vive no mundo? E aí Jesus faz uma oração no livro de João, capítulo 17, a partir do verso 17. Ele começa a pedir ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardássemos do mundo. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos estar aqui, para que através de nossas vidas, queridos, as nossas famílias primeiro, os nossos vizinhos, os nossos amigos, sejam trazidos para o Evangelho de Cristo. É o que precisamos, queridos. Ô varão, estou ali tranquilo, ô varão, vamos aqui orar. O que está acontecendo? Porque eu preciso perguntar, porque eu não sou Deus. Vamos orar em prol disso aí, varão. Você crê que Deus vai resolver isso aí? Crê, então vamos orar em prol disso, varão. Rapaz, eu não vou obedecer ele não, porque ele tem mais tempo de igreja que eu. Ou ele é pastor, mas jogou bola comigo, nascido e criado, eu vou respeitar. Por que não?
A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu não consigo respeitar o meu irmão, porque ele é obreiro, como é que eu vou respeitar meu pastor? Eu não vou nem falar de Deus, que a gente não vê. E a gente acha que Deus não vê a gente. A gente acha isso. Eu vou andar de qualquer jeito. Depois eu dobro no meu joelho e está tudo certo. E aí quando vem a repreensão, a primeira coisa que acontece é disseção. Rapaz, o cara falou um negócio ali que eu não gostei. Eu vou até chamar o pastor para falar. Queridos, a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. A palavra que eu estou citando aqui é palavra da Bíblia, é palavra de Deus. Se a gente não estiver aceitando a correção, a gente tem que dobrar o joelho e perguntar a Deus o porquê isso está acontecendo. A gente precisa despertar, queridos, precisamos despertar. A maldade está aí, as coisas estão cada vez mais piores. E a gente não consegue enxergar isso. Sabemos que Deus guarda a igreja dele, sabemos, mas não me dá o direito de andar de qualquer jeito. Eu já estou salvo, quem quiser que se vire. Não é assim, queridos. Não é assim. O Evangelho de Jesus não é esse. É isso que nós precisamos viver gradativamente. Precisamos respeitar não só a autoridade eclesiástica, mas olha o que acontece. É um negócio interessante. Jesus diz assim, olha, não vai despedir ninguém aí sem o alimento, dá alimentos a ele. Só que é o seguinte, não tem nada para dar. Tem uma criança ali, chama aí. A criança ali tem pão e peixe. Onde se menos espera é que saem as coisas. Por que isso? Porque a nossa religiosidade faz com que viva a cultura dos judeus, ou de outras pessoas, ou a cultura de nossos pais. Eu estava falando com meu irmão ontem e aquilo me entristeceu muito. Tem um varão, ele não mora aqui não, e a esposa também é cristã, e eles bateram a laje da casa. Todos são cristãos, tá? E aí eu passei para perguntar se ele queria um apoio e tal, porque eu faço serviço de elétrica de vez em quando. E aí quando eu olho para cima da laje, misericórdia, Jesus. Tem uma planta que diz que tira olhada. Aí eu me pergunto, é certo isso? Imagine, eu estou fazendo serviço lá em casa, aí eu chego na porta, pego qualquer apetrecho, boto lá e dizer que vai tirar o olhar. Me sentindo o direito de chamar ele, eu disse, varão, pode me dar um minutinho aqui, varão? Ah, senhor, varão, eu digo, pai, vem cá, varão. Desculpa eu ser franco, está desviado, é? Que é isso, varão, está repreendido em nome de Jesus? Eu digo, não, é porque eu vim te ajudar aqui, varão, eu estou vendo uma planta lá em cima da sua laje lá, que negócio é aquele lá? Porque no mundo eu fazia isso. Fui ensinado por minha mãe a fazer isso. É a cultura dela. Respeito. Mas só que se eu estou seguindo a Cristo, o meu pensamento tem que ser outro. É isso que nós precisamos. Não, rapaz, o cara disse que a gente der 3 pulinhos ali melhora. Porque estamos enraizados ainda naquilo. E a repreensão de Deus para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, para a Batista da Promessa e para outras igrejas, é o despertar. Temos que despertar, queridos. Eu tive a oportunidade hoje pela manhã, eu estava falando sobre isso, sobre despertamento. Porque é o nosso desejo, é o meu desejo de trazer a nossa família para a igreja. É o nosso desejo. Mas se você ler Lucas capítulo 15, o verso 17, a Bíblia vai dizer, e caindo em si, vírgula. Olha o que disse filho pródigo. Eu voltarei. É o pensamento do rapaz, da parábola que Jesus conta. Voltarei, eu voltarei para a casa de meu pai. Você sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele tem certeza que os empregados do pai dele têm abundância de pão. Só que na parábola o pai está esperando o filho. O pai não vai buscar o filho. A dracma se perde, procura a joia, procura o diamante. A ovelha vai embora porque era costume. A ovelha fugindo, quebravam as pernas, mas aí é o animal.
Mas o homem, eles têm que entender, queridos, que eles precisam estar aqui. Não vamos parar de pregar por causa disso, não é isso. Porque é isso que nós queremos a nossa família aqui, isso é bom, isso é maravilhoso, é um desejo, porque Deus contempla o desejo de nossos corações, mas temos que fazer a nossa parte, queridos. Pô, eu não vou repreender não, que eu posso magoar ele, eu não vou repreender não, e aí o negócio está ficando ruim, porque está todo mundo descendo para o buraco, rapaz, e aí quando você vê, não tem mais jeito. Queridos, eu acredito que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Apesar de a gente não acreditar muitas das vezes, porque nós não acreditamos muitas vezes, por causa da situação que nós enfrentamos. E aí o que é que acontece? Eu vou botar o problema em alguém. Eu tenho que acusar alguém. Senhor, por que o Senhor fez isso? Mas sem profecia, queridos, o povo se corrompe. O povo anda de qualquer jeito, quer fazer o que quer. E você sabe o que é que mais me deixa triste? É uma frase pequenininha que diz assim, ó: não tem nada não, irmão. Que é isso? Que bobagem. E aí o inimigo está operando. Não, pai, não tem nada não, que bobagem. Aí o inimigo está operando. Só que o problema de você se desviar do caminho de Deus não é o desvio. Não é o desvio. O problema é a distância com que você faz isso. Porque se você desviar 1 metro, dá tempo de você voltar, porque você não está corrompido ainda. Mas se você desviar 1 quilômetro da presença do Senhor, imagine você lá embaixo e voltar. Nesse meio tempo que você está fazendo essa volta, já aconteceu várias coisas, queridos. E é isso que Paulo tenta citar aqui para eles, porque foi muito rápido. Paulo se surpreende, Gálatas capítulo 1, verso 6, ele se surpreende com a velocidade com que eles se afastaram do Evangelho. Não foi negócio de que tá, não, já foi rápido, pufo, ouviu algo de alguém, pufo, vou fazer isso aqui porque é bom para a minha carne. Só que o que é bom para a carne, não é bom para o templo. E temos que alimentar o corpo e não a carne. Por que o corpo e não a carne? Porque a carne ela é tendenciosa, queridos. E o corpo é templo do Espírito Santo. Quando aprendermos a ouvir, quando aprendermos a entender o que Deus quer verdadeiramente em nossas vidas, vamos entender o que o Evangelho é isso. É salvação, é cura, é sofrimento, repreensão, porque é isso que nós precisamos viver. Eu não posso viver um evangelho de oba-oba, não posso fazer isso. Se verdadeiramente eu acredito que Jesus morreu, verteu o seu sangue por nós, se eu acredito desta forma, eu tenho que viver concernente a isso. Não estou querendo que ninguém se separe de ninguém, das coisas que o outro faz, não. Mas se você está vendo que um vizinho seu, ele não é cristão, chega de vez em quando, dá uma palavra a ele. Não vai julgar. Vigiar não é julgar. Porque se você chegar e dizer para o cara, pô, aquele cara está com o diabo, aí você já perde uma alma, porque perde mesmo, e o cara vai dizer, pô, o cara andava nas práticas do mundo e agora está me chamando de diabo. Vigilância é uma coisa, pré-julgamento é outra. O que nós estamos fazendo concernente a isso? Não me respondam não. O que a gente precisa viver, querido, é o evangelho genuíno, de luta, de prova, de tribulação, de salvação. É isso que nós precisamos viver, queridos. A gente não pode viver que nem Nicodemos. Como assim, Celso? Porque Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele afirma que Jesus é mestre vindo de Deus. Ele afirma isso. Ele diz, Senhor, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Só que o que me chama a atenção é que Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Porque ele estava preocupado com ele mesmo, porque ele era príncipe, era sacerdote. Então, a preocupação dele em que outras pessoas vejam ele falando com Jesus era tão grande que ele tenta preservar a imagem dele. Ou seja, eu vou de noite porque ninguém está vendo. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, querido, estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Não adianta, não tem lugar onde você possa fugir de Deus, não, queridos. Porque a intenção é se aproximar e não fugir. Só que a repreensão é feita para isso, para que nós venhamos despertar, queridos. É o que nós precisamos. Temos que nos alegrarmos. Muitas vezes passamos a semana toda sem ver o irmão. Concordo, a gente fala, a gente brinca, a gente conversa aí como é que você está. Concordo com isso. Mas a alegria não pode ser só nisso. A alegria tem que saber que nós viemos aqui cultuar o Senhor. Eu não vim aqui para ouvir Gladson cantar. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para louvar, para engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. Porque se Gladson não estiver aqui, não puder vir, eu vou continuar louvando e glorificando o Senhor, queridos. É isso que nós precisamos entender, queridos. Eu não vim ouvir Rosevaldo. Eu não vi nada disso. Não é desrespeito, tá? Não é desrespeito, não. Porque temos que dar ouvido a todos. Todos nós somos irmãos. Temos que ser repreendidos muitas das vezes, porque o mais próximo geralmente é o que mais nos repreende. Só que no momento, a repreensão ela é tão forte que vai causar uma ferida. Vai causar. E toda vez que você olhar, rapaz, isso aqui foi a repreensão que o irmão me deu, mas glória a Deus. Temos que saber que toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação é destinada a Ele. Que nós possamos buscar e aprender mais de Deus, que nós possamos nos aproximar de Deus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, que nós possamos nos aproximar de Deus, querido, não só na dificuldade, porque é nas dificuldades que nós buscamos mais. Parece brincadeira, mas é verdade. É nas dificuldades, na falta, no desespero, na doença, na família doente. E a gente não pode fazer isso, queridos. A gente não podemos fazer isso. Temos que buscar a Deus constantemente, queridos. É isso que nós precisamos. Precisamos entender que o que nos prende aqui momentaneamente é o ensino. E como é que a gente ensina? Pregando o Evangelho. Porque tem pessoas lá fora, queridos, que estão sendo usados por Satanás. Da mesma forma que Deus usa a igreja, Satanás usa muitos, usa mesmo. Às vezes o cara não quer nem ir, o cara está em casa, rapaz, não vou nem sair, chega um lá e diz assim, e aí, varão? E aí, vamos ali tomar uma? Aí o cara se pô, o cara não é cristão, mas o cara não quer mais fazer as práticas do mundo. Só que é o seguinte, varão, o cara não vai, aí o cara fica assistindo um bar, rapaz, tem mulher lá e tal, e a gente não tem a mesma perseverança para fazer o que o mundo faz. Rapaz, eu preguei para ele. Fala de novo, varão. Ah, não sei o que é assim, varão, eu não quero ouvir. Aí outra coisa. Tem uma oportunidade, fala de Jesus para ele. Passou outro dia, e aí, varão? Senhor, Jesus chama. A não ser que ele não queira, como aconteceu comigo. Eu pregava para meu primo, ele disse que não queria ouvir. Ele disse, eu te respeito muito, mas eu não quero ouvir. Eu disse, tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. E aí chegou lá em casa, eu estava assistindo um jogo com meu irmão, ele aí chegou e aí xingou. Quando ele xingou, aí meu irmão aí já, em vez de vigiar, já largou a... Chegou no cantinho, vem cá, Celso, você é cristão, velho. O cara chega na sua casa xingando, você não faz nada. Só que aí é o seguinte, queridos, eu não posso botar ele para fora. Por que eu não vou botar ele para fora? Porque da mesma forma que Deus usa o inimigo também, eu chamei ele no cantinho e disse, varão, não me chamo de varão não, meu nome é fulano. Ele disse, tudo bem, eu falo de Jesus para você? Não, que eu não quero. E por que você xinga aqui se eu já pedi para você não xingar na minha casa? Aí ele disse, foi mal.
Por que eu chamei ele no cantinho? Porque eu posso magoar ele de tal forma que eu vou pregar para ele a vida toda e ele não vai se converter. Porque eu magoei ele. E a mágoa, queridos, corrói. Causa uma gangrena por dentro. Porque até uma pessoa que você olhar, que parecer com ele, você vai dizer, pô, parece aquele cara que me maltratou. Vamos repreender com amor, através da palavra. Que Deus possa nos dar direção, discernimento, capacitação, amados. E que nós possamos sair daqui com essa certeza, que nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos entender que isso aqui é um templo de adoração ao Senhor. É isso que nós precisamos. Que a gente não venha fazer como a igreja de Corintos. Porque a primeira carta, eu já estou terminando, que Paulo escreve à igreja de Corintos, ele fala nesse sentido, no capítulo 1. Ele disse, irmão, é o seguinte, alguém, não vou dizer quem é, que ele não cita, da casa de Chloe, veio me dizer que vocês estão aí discutindo, brigando. Por quê? Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, o outro diz que é de Pedro, e tem alguns que dizem que é de Jesus. Aí Paulo faz uma pergunta simples: porventura eu batizei algum de vocês? Eu não me lembro, a não ser Gaio e Crispo. Porventura foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Porventura Jesus se partiu em pedaços para cada um? Porque muitas das vezes buscamos isso, queridos. Se você admirar um irmão, não é errado. Se você quer estar com o irmão, não é errado. O problema é o seguinte, a idolatria, queridos. Porque Paulo repreende por causa disso. Por que colaram em Pedro? Pô, Pedro andou com Cristo. Pedro aprendeu da fonte. Por que queria Paulo? Paulo aprendeu com Gamaliel, instruído, sabia. Paulo era perseguidor e agora é perseguido. Por que queriam Apolo? Justamente por causa disso, por causa do conhecimento. Você buscar encostar em um irmão, eu estou falando da forma correta, não estou falando se encostar de você estar ali escorado, não. Para aprender de seu irmão, para louvar com ele, para orar com ele, porque às vezes a gente tem mais afinidade para orar com alguém. Eu não sinto mais a vontade de orar com o irmão Grimaldo, eu não sinto mais a vontade de orar com o irmão Jean, com o irmão Evilásio, com o irmão... Eu tenho mais afinidade, então eu vou me aproximar, mas eu não posso deixar que essa afinidade crie uma dissensão, queridos. Eu não posso fazer isso, porque o reino de Deus não é isso. Paulo, ele se considera preso do Senhor, mas mesmo ele considerado preso, estando preso, a exortação de Paulo para com a igreja de Cristo Jesus era justamente essa: para que nós venhamos andar no caminho do Senhor. Olha o que Paulo suplica, a carta de Éfeso, capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, queridos, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, se não bastasse tudo isso, ele chega no versículo 17 assim, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios na vaidade do seu próprio sentido, porque achamos que nós temos livre-arbítrio e nós não temos livre-arbítrio. Sabemos que a decisão ainda é nossa. O Espírito Santo vem, tenta nos corrigir, nos desperta, mas a decisão ainda é nossa. Mesmo o Espírito Santo falando, não faça, a decisão ainda é sua. É você que escolhe. O Espírito Santo, ele só adverte: não é certo. Mas a decisão é minha. E o que é que eu desejo fazer? O que é que eu pretendo fazer? Eu vou me afastar de Cristo, porque o irmão se zangou comigo, porque o irmão olhou de cara feia. Não gostei da pregação daquele irmão, não gostei do louvor daquele irmão. Eu não posso fazer muita coisa, não. Eu vou orar para que Deus mude o seu conceito, queridos. A gente não pode ouvir qualquer coisa e por simples fato de você ouvir isso, você enraizar e se zangar com Jesus. O que foi que Jesus fez de errado?
as igrejas hoje, rapaz, eu fico chateado que as igrejas estão cheias de gente vazia. Eu fico triste com isso. Porque se o irmão me magoou, eu não vou para a igreja, eu não vou orar, não vou buscar Cristo. O que é que Jesus tem a ver com isso, queridos? Não é errado se zangar, não, queridos. Não é errado, porque nós somos carnes. E a carne ela é tendenciosa. Mas eu não posso deixar de cultuar porque o irmão se zangou. Rapaz, não vou para a igreja porque o irmão está lá hoje. Que é isso, gente? É o que nós precisamos, querido. É viver o evangelho. É difícil? É. Mas busque aprender mais de Deus. As minhas dificuldades me fazem isso. Se eu acordo bem, eu vou orar. Se eu acordo ruim, eu não vou orar. Que é isso? Eu fico triste com essas coisas, queridos. O tempo todo. E às vezes o cara diz, não, rapaz, é melhor não falar, mas eu vou falar. Nós não devemos andar desta forma, porque esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja união. A vontade de Deus é que haja esse conforto. Hoje o negócio é tão estreito que a gente não se abraça mais devido a essa pandemia miserável. A gente não pega mais na mão por causa dessa pandemia. A gente se afasta até um do outro. Estou falando na distância física. Mas em espírito temos que estar juntos, buscando e aprender mais de Deus, queridos. É isso que nós precisamos. E quando a gente aprender desta forma, pode vir até uma seta, mas não vai afetar. Porque nós estamos enraizados e edificados nele. E confirmados na fé por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Celso. Eu falei aqui na minha última palavra, a pregação que eu dei na quinta-feira, que a igreja se reúne para ser exortada. Amém? Só que a gente tem um conceito de exortação meio errado, né? A gente acha que exortação é animação, animar a pessoa, fortalecer, consolar.